Você sabe o que é polaridade de uma ligação química e por que ela é tão importante? Como ela afeta as propriedades dos materiais que usamos todos os dias? E que impacto ela tem na nossa vida cotidiana e no meio ambiente? Olá, ouvintes! Sou o professor Edson Souza. Você está sintonizado no Papo de Química, o seu podcast do ensino de Química. Hoje, preparamos uma viagem alucinante pelo fascinante mundo das polaridades das ligações químicas. Vamos explorar desde a explicação básica das diferenças de eletronegatividade entre os átomos até aplicações práticas que vão desde a cozinha de casa até os laboratórios de ponta. E aí, vamos começar? Aperta o play e deixa a ciência te surpreender. Let's go! Yeah! Estão aqui no estúdio Maria Fernanda, aluna do curso de Química do IFPE, e a professora Priscila Amorim. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo beleza? É sempre uma grande alegria receber todos vocês aqui no Papo de Química. E antes de começar, não se esqueça de ir no Spotify ou na Apple Podcast e dar aquela avaliação de qualidade para engrandecer o projeto. Um beijão, vamos lá? Oi, pessoal, tudo bem? É muito bom receber você aqui no Papo de Química. Mande esse episódio para uma amiga ou amigo e vamos aumentar nossa podosfera. Lembrando, no final da descrição do episódio, lá no Spotify, tem uma pergunta para você. Então, participe! Pessoal, já estudamos no episódio 66 que a ligação covalente se caracteriza pelo compartilhamento de elétrons e que o par de elétrons compartilhado é formado por um elétron de cada elemento que participa da ligação. Por exemplo, na molécula do gás cloro, Cl2, sabemos que o cloro, por ser do grupo 17 na tabela periódica, apresenta 7 elétrons na última camada e que precisa ganhar exatamente um elétron para completar o seu octeto. Então, a forma eletrônica de Lewis mostra que cada cloro cede um elétron, compartilha um elétron, formando um par de elétrons que é comum aos dois átomos de cloro. E a forma eletrônica fica Cl, um par de elétrons, Cl. Pessoal, vamos relembrar a formação do ácido clorídrico, HCl. O hidrogênio, ele tem um número atômico 1, portanto, ele tem apenas um elétron, e ele precisa ganhar mais um elétron para ficar com 2 elétrons na camada K, semelhante ao gás nobre hélio. Já o cloro, ele possui 7 elétrons na camada de valência, e ele precisa ganhar um elétron para completar o seu octeto. Então, como o hidrogênio e o cloro precisam ganhar um elétron, cada um deles compartilha um elétron, formando assim um par de elétrons que pertencem ao mesmo tempo ao hidrogênio e ao cloro, dando origem à fórmula eletrônica hidrogênio, um par de elétrons, cloro. Pessoal, nos exemplos analisados, foram compartilhados um par de elétrons entre os átomos do cloro, no Cl2, e também um par de elétrons entre o hidrogênio e o cloro, no HCl. Agora sim, para afirmar tudo isso, eu acho que é muito importante vocês se questionarem. Vou fazer uma perguntinha básica aqui. O par de elétrons compartilhado fica equidistante dos átomos envolvidos na ligação, ou ele fica deslocado para o lado de um dos elementos envolvidos na ligação? Gente, podemos responder facilmente à pergunta da Fernanda se a gente lembrar o conceito de eletronegatividade que estudamos em propriedades periódicas que está no episódio 51. Então, se você não ouviu, não está lembrado, vai no episódio 51 e recorda. Mas a eletronegatividade é uma medida da tendência de um átomo em atrair elétrons para si, quando ele está ligado a um outro átomo. E é muito importante a gente conhecer os valores das eletronegatividades dos principais elementos da tabela periódica. A tabela de eletronegatividade foi desenvolvida por Linus Pauling. É uma ferramenta essencial para a gente prever a polaridade de uma ligação química. E eu vou relacionar a eletronegatividade dos elementos mais importantes. Então se liga, porque nós temos que conhecer isso. Vamos começar com o flúor, que é o elemento mais eletronegativo. O valor da eletronegatividade é igual a 4. Em seguida, vem o oxigênio, com eletronegatividade
eletronegatividade 3,5. Depois, iguais valores, nitrogênio e cloro, eletronegatividade igual a 3. Em seguida, o bromo com eletronegatividade 2,8. E aí, a sequência de iodo, enxofre e carbono, os três com o mesmo valor de eletronegatividade, 2,5. E o fósforo e o hidrogênio com eletronegatividade 2,1. Então, esses são os elementos mais comuns com eletronegatividades maiores e que eu devo conhecer. E a sequência é essa, vou repetir, hein? Flúor, oxigênio, nitrogênio e cloro, o mesmo valor. Depois o bromo, iodo, enxofre e carbono são iguais. E fósforo e hidrogênio também são iguais. Então, é simples, é fácil de a gente memorizar. Agora, algumas pessoas acham mais fácil memorizar quando fazem uma associação com uma historinha. Então tem uma que é bastante conhecida. Vou colocar aqui para vocês. Vamos lá, se liga aí, hein? Fui ontem no clube. Briguei e saí correndo para o hospital. Vou repetir, tá certo? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. É só associar. A primeira letra normalmente representa um elemento, a primeira letra de cada palavra. Então, ó, fui é o flúor. Ontem, o O de oxigênio. No, o N de nitrogênio. Clube, Cl do cloro. Briguei, Br do bromo. I de iodo. Saí, tem o S do enxofre. Correndo, o C de carbono. Para, o P de fósforo. E hospital, o H de hidrogênio. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Bom, de um jeito ou do outro, a gente tem que saber essa história, tá certo? Olha, na descrição desse episódio tem um arquivo com o texto desse episódio. Então, não se preocupe, não precisa copiar agora. I got it! Olha, a polaridade das ligações químicas ele é um conceito fundamental no estudo da química, que desempenha um papel crucial na determinação das propriedades físicas e químicas das moléculas. Entender a polaridade é essencial para explicar qualquer fenômeno, como a solubilidade, o ponto de ebulição e a reatividade das substâncias. As ligações químicas, elas podem ser polares ou apolares, que significa não polar. Mas aí, para explicar o conceito, eu vou deixar para a Priscila, porque eu vou dar um tempinho aqui na minha voz. Então, um critério para definir a polaridade de uma ligação é baseada na diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos. Uma diferença de eletronegatividade menor que 0,5 vai indicar uma ligação covalente apolar. Uma diferença entre 0,5 e 1,7 sugere uma ligação covalente polar. E uma diferença acima de 1,7 geralmente consideramos como uma ligação iônica. Você entendeu, velho? É claro. Gente, a gente pode resumir o que a Priscila falou da seguinte forma. Primeiro, uma ligação é considerada apolar quando os elétrons são compartilhados igualmente. Ele fica equidistante dos dois átomos que formaram o par. E isso ocorre geralmente entre átomos de mesmo elemento ou entre átomos de diferentes elementos, mas com pequena diferença de eletronegatividade. Um exemplo, o gás cloro, Cl2. O par de elétrons entre os dois átomos de cloro está equidistante porque tudo é cloro, não há diferença de eletronegatividade. Então o par fica equidistante, a ligação é apolar. Outro exemplo clássico, o gás hidrogênio, H2. São dois átomos de hidrogênio que têm a mesma eletronegatividade e, portanto, o par de elétrons fica equidistante. Então, resumindo, a ligação apolar é quando eu tenho uma ligação entre átomos iguais ou com a pequena diferença de eletronegatividade. E uma ligação é dita polar quando os elétrons são compartilhados de maneira desigual entre os átomos, resultando em uma distribuição de carga elétrica assimétrica. Isso acontece devido à diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos.
Por isso, se a gente observar a molécula do HCl, ora, o hidrogênio e o cloro têm eletronegatividades diferentes. E o cloro é mais eletronegativo. Então, os elétrons são mais atraídos pelo cloro porque ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. E isso gera uma distribuição de carga elétrica assimétrica. Isso gera um dipolo. Então, resumindo, ligação polar entre átomos de eletronegatividades diferentes. Você entendeu, velho? Certamente que sim. Pessoal, vamos analisar a polaridade da ligação do gás oxigênio, O2. O oxigênio, ele pertence ao grupo 16 e precisa de 2 elétrons para completar o octeto. Então, cada oxigênio ele vai compartilhar 2 elétrons, formando assim uma ligação dupla, O-O. Como já sabemos, quando a ligação ocorre entre átomos iguais, a ligação será apolar, pois não existe diferença de eletronegatividade entre os átomos que formam a ligação. E enfim, chegou o momento que todos esperaram, né? Quando a gente analisa as substâncias exemplificando de maneira prática, para vocês entenderem melhor. Dessa vez vamos analisar a molécula da amônia, NH3, para quem não conhece a fórmula. Bom, o nitrogênio ele é do grupo 15, com 5 elétrons na camada de valência e precisa ganhar 3 elétrons para completar o octeto. Então ele parelha 3 elétrons com cada hidrogênio, formando 3 ligações de N para H. Como são átomos de eletronegatividades diferentes, cada ligação NH é polar, ou seja, na molécula do NH3 temos 3 ligações polares. É verdade. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química. Nesse episódio, vimos que a polaridade de uma ligação é determinada pela diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos. A polaridade das ligações químicas é um conceito fundamental no estudo da química e que desempenha um papel crucial na determinação das propriedades físicas e químicas das moléculas. Entender a polaridade é essencial para explicar fenômenos como a solubilidade, pontos de ebulição e a reatividade das substâncias. Convido todos vocês para seguirem o Papo de Química. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal, mandem suas sugestões de temas para o e-mail podcast@papodequimica.com. Ele aparece na descrição de cada episódio. Tchau, tchau, pessoal. Então foi isso, gente. Não se esqueçam de acessar o nosso site, que é www.papodequimica.com, e ir navegando por ali, encontrando mais episódios que vocês se interessam. Não se esqueçam de aumentar a nossa podosfera. Um beijão. Tchau, tchau.